Boa noite, né? Meu nome é Sidney Tugé, médico de formação e hoje estou aposentado, mas nos últimos 15 anos da minha vida me dediquei à saúde mental e também tive depressão, que isso foi um fator fundamental, acho, para o desempenho da minha profissão. E a expectativa do podcast é que a gente possa hoje levar conhecimento às pessoas para agir preventivamente no combate ao transtorno de humor. É isso. Maravilha. Bom, gente, o assunto hoje é um pouquinho sério, né? Nós vamos falar sobre o Setembro Amarelo, que ele na verdade trata especificamente da prevenção do suicídio, mas qual que é a principal doença que leva ao suicídio? É justamente a depressão, correto, suicídio? Mas nós vamos focar na causa e não necessariamente no efeito. Nós vamos falar um pouquinho o que é a doença, como identificá-la e, o mais importante, como é que a prática budista pode nos ajudar. Uma pergunta, vocês já pararam para pensar o que é o nosso cérebro? Qual que é o grau de evolução dele e se realmente conseguimos utilizar todo o potencial dessa máquina? Não dá para falar aqui em detalhes, nessa apresentação é breve, né? Mas assim, um dado para vocês pensarem. Nosso planeta Terra existe há aproximadamente 4,5 bilhões de anos. Nós, seres humanos, né, somos os últimos a chegar aqui. Somos mais sofisticados, é verdade, mas na escala de evolução somos os últimos. Os dinossauros viveram aqui por 160 milhões de anos. E nós, Homo sapiens, estamos aqui há só 300 mil anos e no nosso atual formato de evolução, mais ou menos uns 6, 7 mil anos. E como é que a depressão se apresenta hoje? Bom, segundo os dados da OMS, antes da pandemia, esse quadro já era um quadro assustador, né? Então, entre 2016 e 2017, a OMS já fazia algumas palestras em vários países do mundo, alertando sobre o problema. Então, nós temos no mundo 264 milhões de pessoas com depressão. Isso é 4 a 5% da população mundial. Isso antes da pandemia. Em 2016, o Brasil já contava com aproximadamente 11 milhões de pessoas com depressão diagnosticada, o que nos leva a acreditar que o número é muito maior. Na América Latina, o Brasil é o pior número, tá? 5,8% da população. E em 2016 já ocorria isso no mundo, tá, gente? Um suicídio a cada 40 segundos. É isso mesmo, segundos, né? Então, desde o início da nossa conversa aqui, vocês podem fazer a conta aí, o número é assustador. Dani, fala pra gente aí mais algumas coisas, por favor, do que a gente tem de informação. Pois é, né? Se a gente falar mais um pouco sobre isso, a gente vai ver que uma em cada 100 mortes, 58% dessas pessoas têm menos de 50 anos. Lá em 2019, quase 1 bilhão de pessoas com transtornos mentais, né, todos, eram 14% adolescentes. Meus amigos, a pandemia não mudou nada, apenas revelou e agravou um problema que já existia, né? Então, no Brasil, a depressão saiu de 11 milhões, Dr. Sidney, para 18 milhões. Houve um aumento aí de 25%. Transtornos ansiosos, em 2016 a gente tinha 18 milhões e também tivemos um aumento de 25%. Entre eles, né, ansiedade, pânico, estresse pós-traumático, toque, essas são algumas das variantes, né? Então, como reconhecer que estamos doentes? Aí eu vou deixar, né? Quais são os sintomas? Né, Clodoaldo? Bom, mas antes disso, eu queria fazer uma aspas aqui e agradecer o trabalho da doutora Ana Beatriz Barbosa, toda a informação que ela disponibiliza, o trabalho que ela faz nas redes sociais ajudou muito na preparação desse trabalho aqui. O material que ela prepara e disponibiliza foi determinante para auxiliar a gente aqui nesse podcast. Então, a Ana Beatriz, a doutora Ana Beatriz é uma carioca da GEMA, né? Ela é muito conhecida nas redes sociais e fica aqui o nosso agradecimento pelo trabalho dela na prevenção das doenças da mente. Bom, mas vamos voltar para o nosso tema. Nós temos vários sintomas da depressão e eu vou destacar apenas dois que são assim, dois
sintomas que invariavelmente estão presentes. O sentimento de tristeza e pesar, sem pensamentos bons, e a perda de interesse em atividades previamente consideradas agradáveis. Atividades que a pessoa fazia e ela perdeu o interesse. Então eu gostaria agora de direcionar para o Dr. Sidney. Dr. Sidney, em tudo isso que nós falamos, essas estatísticas aí são horrorosas, né? E os sintomas, esses principais, eu gostaria de saber do senhor nos apresentasse um quadro geral da depressão e como ele age e como perceber a tempo. Bom, a psiquiatria e a psicologia, na tentativa de classificar as doenças, chama de transtorno de humor uma tríade que está extremamente ligada à depressão. Uma é a própria depressão, cuja pessoa vive no passado, então desenvolve pensamentos que a conduzem ao passado. A síndrome do pânico, que a principal característica é o medo, e são situações ligadas ao presente, medo de ficar doente, medo de ficar sozinho, medo de ficar em multidão. E a terceira seria a ansiedade, e que são os aspectos relacionados ao futuro. Na verdade, tudo isso numa base que a pessoa se sente incapaz de lidar com a sua situação, com os seus problemas. Tanto do passado, que aí leva à depressão, como do presente, que desenvolve a crise da ansiedade. Mas como você bem destacou, né, o principal sintoma da depressão é uma tristeza sem causa aparente. Então, não existe um motivo. Por que você está triste? Eu estou triste porque estou triste. Não existe uma causa, um fator. Né? E o outro é perda de interesse. E não é só a mente que fica doente. O corpo adoece junto. Né? E isso vem aí com o princípio da própria medicina, do budismo, inseparabilidade do corpo e da mente. O corpo adoece. E hoje se sabe que alguns fatores determinam realmente, quimicamente no organismo, o surgimento da depressão, que é a falta dos mediadores químicos que exercem importante função na transmissão dos impulsos nervosos de um neurônio para outro. Então, eu vejo, quando buscar ajuda, né, eu acho que a pessoa se reconhece, eu acho que é o aspecto mais difícil para quem tem depressão, é reconhecer que está com alguma dificuldade. Esse é o primeiro ponto. Se ela vencer isso, eu falo, não, eu estou com algum problema, eu devo ter. Né? E no caso de dúvida, precisa buscar ajuda profissional. Né? E muitas vezes as pessoas familiares começam a comentar, né? Percebem e começam a comentar, e a pessoa com depressão dificilmente aceita que ela precisa de ajuda. Né? Eu acho que o primeiro ponto é reconhecer que existe algum problema. Não precisa denominar, né? Não precisa dar um nome, né? Mas que eu estou com alguma dificuldade que eu preciso efetivamente esclarecer que tipo de dificuldade que é essa. E é buscar ajuda profissional. Bacana, Dr. Sidney, eu vejo que quando você, na verdade a pessoa que está com depressão, quando ela acha que ela tem que procurar ajuda, eu acho que piora um pouco a situação, porque ela começa a se comparar com os outros, né? Fulano é tão feliz, fulano consegue, e por que eu não consigo? E aí entra naquele estado de comparação, e se realmente ela não for buscar ajuda, piora a situação dela, né? Sem dúvida, concordo. E é muito difícil, é um passo muito difícil, mas eu acho que a pessoa reconhecer e dar esse primeiro passo, ela já está dando o passo inicial para o tratamento. Eu estou falando isso porque eu passei por isso, né? Eu tive um quadro depressivo aí, que quem estava em volta não percebia, porque eu levei minha vida normalmente, né? Mas dentro de mim eu percebi tudo isso e aí comecei a me comparar.
E só quando eu fui para terapia que eu comecei a entender que cada um é único, né? E cada um tem o seu caminho. Aí eu comecei a entender e hoje eu não me comparo, mas aquilo na época me fez muito mal. Muito mal. Mas deu um passo. Sim, tem E que foi dar o pra passo, tem que frente. dar ação, né? O budismo, a gente fala um pouco do budismo, o budismo fala que é o budismo da ação, né? Sim. É isso aí. Juntando uma coisa que o Dr. Sidney falou e uma que a Dani falou agora, a doutora Ana fala muito do conhecimento. A gente conhecer, né, o que é o nosso cérebro, o nosso corpo, o funcionamento dessa máquina. E ela falou um negócio que eu achei muito interessante, que é o seguinte, nós não temos um cérebro perfeito e ele jamais vai funcionar da forma perfeita. Porque o que ocorre? Você não tem, para você ter um cérebro perfeito, você precisa ter todos aqueles reguladores químicos, né? Eu até anotei alguns aqui, a serotonina, a noradrenalina, a dopamina, em quantidades iguais e equilibradas. E isso jamais vai acontecer, porque você tem as emoções, o dia a dia, as pessoas não são iguais. Então isso varia muito e isso fica oscilando o tempo inteiro. Então isso não é um defeito, ela não fala como um defeito, mas é uma característica do nosso cérebro. E uma outra questão é os circuitos elétricos, né? Que eles deveriam também ser todos ativados de forma igualitária. Então o cara que toca piano, ele ativa uma parte do cérebro. O cara que é um matemático, ele ativa outra parte do cérebro. E isso é assim. Nós não somos todos assim, todos são matemáticos, todos são físicos, né? Não, cada um tem uma característica onde vai se desenvolver melhor. E eu achei interessante porque às vezes uma questão do Sidney seja a falta de conhecimento do nosso cérebro, como ele funciona. E a gente acaba sofrendo por isso. Sim. Acho que o conhecimento é o principal fator para você combater, prevenir a doença, né? Quando você começa a se apropriar do conhecimento, você acaba vendo como é que nós efetivamente funcionamos, né? E como deprimido, como é que eu funciono, que é de uma forma diferente, né? Então acho que é fundamental buscar conhecimento. E terapia é sensacional, né? Eu acho que eu tive que buscar terapia porque eu tive uma crise depressiva muito forte. Eu estava começando a atender pessoas com depressão, né? E cheguei à conclusão, né, de que eu tinha que buscar ajuda. E foi fundamental, na medida que eu comecei o processo terapêutico, eu fiquei assim efetivamente deslumbrado, né? Até um agradecimento grande à minha psicoterapeuta, a doutora Flávia Sodré, né? Tenho enorme gratidão porque ela me conduziu, na verdade, a me conhecer melhor, como é que eu funcionava psicologicamente. E a partir daí poder reconhecer quando era a depressão que estava falando, não era o Sidney. Entendi. Né? Quando que a doença se manifestava, né? E isso foi um processo que levou 5 anos, né? De autoconhecimento. Coisa rápida, né? Foi rápida. Tem gente que fica a vida inteira mesmo, né? Mas que o Jung fala alguma coisa que é interessante, né? Ele fala que é mais fácil você convencer um homem a ir para a Lua, acho que é ele que falou isso, do que convencê-lo de forma introspectiva a conhecer a si mesmo. Imagina que maluco isso. E esse é o papel da psicanálise, né? A psicanálise, ela entra bem nessa linha mesmo, né? Então ela vai buscar o seu inconsciente. O que está no seu inconsciente que quando vem para o consciente te traz tanto sofrimento? Então a psicanálise é maravilhosa também nesse caminho. Eu vejo que o deprimido ele caminha assim por um processo de autodepreciação, né? Então o inconsciente que a Dani falou são aquelas vozinhas assim que de vez em quando Dá uma cutucada, uma surge, arranhadinha, né? Você traz à tona e você reconhece, você não presta, você não serve, você não vai conseguir. E isso é que Nem começa, né? Nem começa. E isso é que começa a conduzir a todos os sintomas da depressão, essa tristeza sem causa aparente, né? Quando você percebe, né, que isso não é você, e que na verdade faz parte da depressão, né, e você começa a tomar domínio sobre esses pensamentos negativos, né, e falar, não, isso daqui que você está falando não é verdade.
E, doutor Círio, com relação aos tratamentos, né, que a gente está falando aqui agora, existe preconceito de quem está em volta, por exemplo, da pessoa que está se tratando, com relação a se tratar, tomar medicamento. Então a pessoa não compreende como se fosse uma outra doença do corpo. Ela vai falar, você viu, fulano está passando com psiquiatra, fulano está doido. Então a pessoa não enxerga como se fosse um tratamento de diabetes, por exemplo. Não, ele precisa tomar um remédio mesmo, tudo mais. Agora, quando se trata de remédio psiquiátrico, existe um preconceito, né? Eu acho que esse preconceito é uma coisa que a gente, pelo menos eu, estou muito preocupado em vencer esse preconceito, né? Eu vejo assim, eu como médico, né, estudei ações de alguma medicação, como por exemplo diabetes, né? Diabetes vai agir ali no metabolismo da glicose, enfim, e ele tem uma ação específica sobre o metabolismo da glicose. Agora, por que não o cérebro, né? Por que o cérebro é diferente do pâncreas? Cérebro seria diferente do coração? Sim, funções diferentes, né? Mas quimicamente ele também tem uma ação. E se existe uma medicação que ajuda, na verdade, você a aumentar esses mediadores químicos e combate o sintoma, por que não? Né? Eu tive um segundo processo, que como eu estava no processo terapêutico, eu entendi o meu passado, aí eu joguei toda a minha doença para o futuro, aí eu comecei a ter uma crise de ansiedade. Que é uma outra forma de você manifestar o transtorno de humor. E aí eu tive que tomar remédio, né? Nossa, eu achei sensacional, né? Eu liguei para minha colega psiquiatra, que é colega de turno. Nossa, que remédio fantástico, né? Por quê? Ele não vai resolver a depressão, mas ele espaça as crises de ansiedade. Se tornam menos frequentes. Por quê? Porque o teu cérebro está sendo compensado em ter mediador químico suficiente. E eu não vejo o porquê do preconceito da medicação psiquiátrica em relação a qualquer outra medicação. Né? A medicação psiquiátrica vai agir no cérebro, né? E as outras medicações, cada uma tem um campo de ação. Mas isso é muito cultural, né? Mas eu acho que a gente precisa começar a entender desse ponto de vista. Se o meu cérebro está com uma falta de um mediador químico, por que eu não posso suprir isso através da medicação? Né? Eu tive que tomar remédio para dormir? É o que eu tinha que fazer, porque eu não dormia. Mas não tinha um sono como é o meu sono hoje, natural, né? É um sono forçado, mas eu tive que tomar, porque senão eu não dormia. Né? E naquele momento te trouxe uma qualidade de vida melhor. Sem dúvida nenhuma, melhorou a Sim. minha condição. E eu acho que as pessoas precisam começar a mudar, ter olhar da doença mental sobre outro aspecto, né? Então, falando de por que eu, como médico, tive que viver a experiência de ter uma doença mental, isso para me ajudar, na verdade, a entender melhor a doença mental. Não do ponto de vista teórico, né? Mas do ponto de vista prático. Né? E isso acabou me ajudando a entender os meus pacientes. Por quê? Porque eu tinha mais facilidade de criar empatia com os pacientes. Por ter vivido os sintomas da depressão, eu poderia me colocar no lugar dele com muito mais facilidade. E aí isso vem aí um conceito budista, né? Que eu questionava muito quando comecei a ter a crise depressiva, porque eu, como budista, praticava 30 anos, né? E porque eu que tenho que ter depressão, né? E questionava por quê. E essa resposta veio alguns anos depois, eu estudando o princípio do budismo, que é transformar karma em missão. E isso quer dizer o quê? Que muitas vezes nós passamos por uma dificuldade para poder entender melhor as outras pessoas e poder cumprir a sua missão. Né?
também, longe de ser masoquista, né? De É querer de sofrer, né? Não gosta de sofrer. Mas o sofrimento é inevitável do ponto de vista do budismo. Né? Da vida, E, né? aí, e o que você vai fazer com ele? Você pode transformar isso num aspecto positivo, né? E foi o que o senhor fez, né? Sim. De poder realmente transformar essa experiência para poder ajudar os outros. Eu falou um negócio importante aí, que é essa questão do desenvolver, né? Porque o cérebro ele tem dois circuitos básicos, né, que sempre levaram o ser humano à sobrevivência. Então você tem o circuito lá do medo, né, que sempre levou o ser humano a sobreviver, né? Então ele determinava ali o limite, né, de você. O ser humano é um ser frágil na Terra, né? Nós não temos a força de muitos animais, a velocidade, nós não temos nada disso, músculos, né? Mas nós temos uma coisa fantástica, acho que diferencia nós dos outros animais, que é o corpo frontal, né? Que é o que diferencia basicamente nós dos outros animais. Isso possibilitou que o homem desenvolvesse tecnologias e hoje, na verdade, os animais se preocupam mais com a gente do que o contrário. E tem também a questão do prazer, né? O circuito do prazer que está ligado à reprodução, à manutenção da espécie. E nisso a gente avançou muito, né? Mas a questão do despertar da consciência, do espírito, isso a gente não avançou. O nosso cérebro ainda é alguma coisa muito arcaica, né? E aí a psicologia, quando ela avança, ela fala do corpo, né, como é o funcionamento, a questão tudo, o bem-estar do corpo, o funcionamento dos órgãos. A mente é responsável pelo pensamento e o espírito, né? E ela chega no espírito e fala em transcender de propósito de vida. Aqui no budismo nós tratamos como revolução humana. E até eu sinalizei algumas questões que a doutora Ana Beatriz também coloca numa palestra que ela fez, que é a questão da pessoa encontrar um propósito, né? De que forma que isso, Dr. Sidney, pode nos auxiliar no tratamento da depressão, ou assim, como a pessoa sair disso. Porque é que a gente fala, né? Sofrer, nós vamos sofrer de um jeito ou de outro. Você tocou aí num ponto fundamental. Eu gosto muito de trazer esses aspectos aí para a condição prática, sabe? Sim. É por isso que nós estamos aqui. E eu vejo assim, uma das coisas que cativou lá no começo da minha prática, na verdade, é que os conceitos do budismo muitas vezes convergem com a ciência. Então eu vejo um conceito que tem mais de 3.000 anos do ponto de vista do budismo, é a inseparabilidade do corpo e da mente. Né? Coisa que a medicina aí descobriu, que a medicina psicossomática, sim, as questões da mente, ora a mente influenciando o corpo, ora o corpo influenciando a mente. E budismo nessa coisa de inseparabilidade, que se a gente fosse falar em japonês é funin, é um conceito assim para nós ocidentais muito difícil de entender, porque são duas entidades separadas, o corpo e a mente, mas não são únicas, porque não dá para separar o corpo da mente, né? A gente faz uma tentativa de classificação, o que é corpo, o que é mente. Mas a entidade do ser humano é uma coisa só. E essa unicidade de corpo e de mente. E quando eu me deparei com esse conceito, nossa, eu achei fantástico, porque a medicina descobriu isso, a medicina psicossomática, há muito pouco tempo. Chegar a 80 anos aí é muito, né? 50 anos, talvez 60 anos. É pouco tempo mesmo. E o conceito que o budismo traz de inseparabilidade, né? E eu vejo, né, que a ciência hoje ela está descobrindo aceitando alguns outros componentes, né? Que a doença acaba sendo um problema biopsicossocial, familiar e espiritual. Então, a ciência começa a reconhecer a função da religião, da fé, da crença, dentro desse conceito de doença. Está muito recente, isso é uma coisa de 5 anos aí no máximo. Né? Então é isso.
Maravilha. Jonathan, você tem alguma questão do Dr. Sidney que esteja te afligindo, esse coraçãozinho jovem? Não, como você mencionou o Jung, aí eu pensei numa dualidade de pensamento, já que a gente está se tratando de religião do budismo. Sigmund Freud, psicanalista, para ele a religião era uma muleta, né? Ele não valorizava a religião e achava que as questões... Eram só desejos, né? Isso. Já Jung, ele é psicólogo analítico, né? Não é Psicanalista também, Ele era um discípulo, né, de Freud, e aí eles se divertiram justamente na parte do desejo, porque para Freud toda doença vinha do desejo, principalmente feminina. Então Freud estudou muito as mulheres, né, a histeria e tudo mais. E aí Jung percebeu que, assim, que não era só isso, né, não era só isso. Então eles se separaram, isso. E Jung valoriza muito a espiritualidade. Sim. Né? Inclusive é um dos meios importantes para você chegar ao self. Para ele era isso, né? Encontrar a si mesmo, né? Então, por essas duas balanças aí, são dois grandes pensadores, Freud e Carl Jung, né? Então, é lógico que vai falar qual você prefere, né? Mas sobre essa divergência de opinião também tem no mundo, né? Tem pessoas que não aceitam de forma nenhuma enxergar a vida de um lado mais positivo ou enxergar a vida do mundo espiritual, quanto outras que têm mais sensibilidade para esse âmbito, né? Será que isso tem influência na melhora de doenças mentais, por exemplo? Ou o Freud sofreria mais as doenças mentais que Jung? O pessoal te complica, né? Não dá para afirmar essas coisas. Deveria ter trazido um universitário mais fácil. Bom, eu acho que, sabe, todos nós, todo ser humano, nós somos muito diferentes e diversos, e ainda bem que é assim, né? Porque cada ser humano é um mundo à 8 parte. 8 bilhões de opções, né? É um mundo à parte, né? Mas na minha caminhada, né, enquanto jovem, né, foi fundamental eu ter encontrado o budismo, né? Eu já estava cursando medicina quando conheci o budismo e tudo aquilo que eu almejava de uma religião, né, eu tinha abandonado a religião anterior que eu praticava. Eu encontrei na minha primeira reunião, foi uma identificação assim imediata com todos os conceitos, né? O budismo trazia a maneira de ver, o princípio da revolução humana, a luta pela paz mundial. E foi um amigo de faculdade que chamou o senhor, não? Né? Na verdade, a minha reunião foi sui generis, viu? Porque foi a irmã de um colega de cursinho que me chamou. E a minha primeira reunião budista foi na casa de um judeu. Olha. Né? E só tinha estudante de medicina naquela reunião de budismo na casa de um judeu. De um judeu. E naquela reunião, na verdade, a identificação foi plena e ampla, porque não divergia das questões da ciência, sabe? Aí eu comecei a identificar depois com o tempo que não existe um debate entre a religião e o budismo, né? E talvez por isso depende do conceito que Freud e a vivência que ele teve de religiões, né? A minha vivência difere, né? Porque eu tive a oportunidade de conhecer o budismo, e que é uma filosofia racional acima de tudo, lógica, né? E que vai de encontro com a ciência. E isso me cativou, né? E alguns conceitos que a medicina está evoluindo, né, o budismo já tem desde a época de Sakyamuni, há 3.000 anos atrás. E eu acho que isso, para mim, é fundamental. E não vejo a religião como uma muleta, assim como o Freud, né? Mas ela vem, na verdade, agregar valores e dar visão diferente de como você funciona. O budismo, acima de tudo, é isso, né? Como é que você funciona no seu dia a dia? E o que fazer para mudar isso, né? O budismo dá ferramentas para que você consiga, né, aumentar a sua energia vital.
e possa efetivamente combater realmente, inclusive a própria doença. Tem uma Como a coisa que eu depressão. penso, tem uma coisa que eu penso, que eu falo que tem algumas coisas na vida que tem o seu caminho, né? Então, o dinheiro, ele nos leva por um caminho, a sociedade, os amigos, mas a religião, ela tem que nos tornar um ser humano melhor, né? O princípio básico dela, eu acho que tem que partir daí, né? Como eu, Daniela, vou ser um ser humano melhor a partir daquele momento. E aí é que entra esse princípio da revolução humana, Sim. que me cativou desde a primeira reunião. Né? Que o budismo fala que tudo depende de você. Né? Você não terceiriza nada, tudo está dentro da sua vida. E que a partir daí, né, você tomando ações e praticando essa filosofia, né, inclusive recitando esse mantra do Nam-myoho Renge-kyo, né, você consegue efetivamente elevar a sua condição de vida e promover um autoaprimoramento. E as dificuldades, na verdade, surgem como força motriz para gerar esse autoaprimoramento. Né? E se você se propõe a mudar, você efetivamente muda, cresce como ser humano. Então eu vou complicar o senhor um pouquinho mais. Pode? Pode. Porque tem uma matéria do budismo que eu acho praticamente fantástica, né? São várias, né? Mas a nona consciência, ela é especial. Porque nós temos 9 consciências, né? Então as 5 primeiras são muito fáceis, né? A gente sabe que elas são tato, olfato, são 5 sentidos, né? Tá simples, né? A sexta, a sétima e a oitava, ela vem praticamente que integrar tudo isso dentro de um conjunto que a gente vai desenvolver ali. Então você tem a sexta consciência que ela vai muito ali, ela é muito influenciada pelo nosso ambiente, né? A sétima é o nosso ego. Então entra um pouco do que nós somos, como nós somos educados, formados, enfim. E a oitava é onde está o nosso depósito ali de causas positivas, negativas, o pessoal chama de destino. Karma, né? Aí vem a dita cuja nona consciência. Aí eu queria que você explicasse como é que ela age, como é que a gente pode alcançar essa nona consciência, que seria o equivalente ao estado de Buda, para promover justamente a nossa revolução humana. Porque eu percebi, durante esses estudos que a gente fez, que é o seguinte, que o que os nossos ancestrais faziam ali com aquelas 2 questões de circuitos primários lá que eu falei, da sobrevivência e do prazer, era que assim, toda a inteligência humana, ela só tinha uma função se ela fosse feita em grupo, porque sozinho nós não somos nada. O ser humano não teria chegado onde chegou sozinho. Então ele usava essa inteligência, mas era justamente a união que fazia com que as coisas dessem certo. Então caçar um mamute, por mais que você desenvolvesse uma tecnologia, sozinho, muito provavelmente em algum momento você sucumbiria. Porque eles, mamutes juntos, não precisava muito esforço para matar, né? Então o homem só ganhava ali porque ele começou a trabalhar de forma unida, ou seja, um ajudando o outro. Em que momento nós perdemos isso? Porque a nona consciência trata exatamente disso, né? A gente achar o nosso propósito, e normalmente esse propósito é ligado ao próximo. Por favor. Esse é um conceito bem profundo do budismo, né? A nona consciência é que vai fazer com que todos nós, seres humanos, né, acabamos tendo uma coisa em comum, né? Que é essa condição extremamente elevada do estado de Buda, né? E isso me chamou muita atenção, porque essa força interior, né, esse estado de Buda está presente em tudo, né? Está presente dentro de você e está presente também no universo, no macrocosmos e no microcosmos, né? E eu achei, assim, fantástico. Isso pode assustar muitas pessoas, né? Porque vai depender unicamente de você as coisas, não depende de uma terceira pessoa, né? Sim. E eu achei isso legal, né? Porque se depende de mim, eu vou conseguir transformar a minha própria condição de vida
Porque o budismo acredita realmente que todas as pessoas possuem essa condição elevada do estado de Buda, né? E que nós podemos, na verdade, né, implementar a ação dessa força, né? Nós acreditamos nesse Nam-myoho Renge-kyo, que é uma lei que rege, né, todos os fenômenos do universo, inclusive a vida do ser humano, né? E essa lei, ela sempre existiu, assim como a lei da gravidade, né, que Newton descobriu com a famosa dentro da maçã, né? Acho que Nichiren Daishonin, né, que é o Buda, ele acabou descobrindo realmente, né, esta lei embutida no ensinamento maior do Sakyamuni, que é o Sutra de Lotus. E formulou, né, a fórmula da gente adquirir energia vital e manifestar essa condição elevada, a condição do estado de Buda, através da recitação desse mantra, desse Nam-myoho Renge-kyo. Então, a nona consciência, que é essa condição que todos nós possuímos, né? Talvez a ciência esteja aí já enveredando para descobrir essa nona consciência, espero que seja logo, né? Porque Também. porque realmente eu acho que é princípio assim, fundamental do budismo, né? Dessa condição inerente em todas as pessoas. E por isso todas as pessoas merecem o respeito, por mais diversa que essa pessoa possa parecer, né? Voltando um pouquinho, né, para o que o Clodoaldo falou, que é sempre para o próximo, né? Geralmente a missão é sempre cuidar do próximo e tudo mais. Isso me fez lembrar, na época que eu estava mais depressiva, eu pude perceber que era uma época que eu estava muito só pensando em mim. Então, a minha mente funcionava muito, muito mesmo, né? A mente não para, mas pensando só em mim ou nos meus problemas. E aí foi aonde também resgatei esse princípio, né? Não da nona consciência, mas outros, e que dizia que a nossa missão está muito no cuidar do outro, né? No orar pelo outro, no visitar o outro, e isso para mim fez muita diferença na época. Eu saí daquele estado e pude presenciar assim, outros estados que eu não sentia há muito tempo. Então isso que ele falou faz muito sentido mesmo. Verdade? Sim. Não, mas eu acreditar muito nisso não, viu? Doutor Sidney, você sabe que tem uma questão que eu peguei aqui em alguma leitura que ela é extrema, né? Porque ela é praticamente ali no momento final, né? Existe um caminho para a depressão, para a gente tratar a partir da ressignificação da vida, só que isso visto do ponto de vista do risco de morte. Então o cara vê o caixão lá, já está prontinho para ele deitar dentro. Será que isso é um caminho para ele ressignificar e abrir uma possibilidade de tratamento para a depressão? Eu entendo que ressignificar a vida, a gente não necessariamente precisa chegar no extremo. Porque ele é um cara que fuma, né? Ele fuma, outro vive 80 anos fumando, só que ele com 40 já está com efizema. E aí ele fala, não vou parar. A gente sabe que o pulmão se regenera, né? Mas tem um limite para isso. É a mesma coisa o fígado, né? O cabra bebe, acha que o fígado sempre vai se recuperar. Não, tem um limite para tudo. Mas eu acredito também que ressignificar através de um propósito também seja um caminho. E o budismo sempre deixa isso muito claro, né? Todas as atividades que a gente faz aqui tem esse propósito muito claro. O nosso mestre, Isaac Kenda, sempre deixa isso de forma muito explícita, né? Eu queria que o senhor falasse sobre isso, dessa ressignificação pela morte, do risco de morte, ou mesmo por esse propósito, pela fé, pela prática que nós temos aqui no budismo. Eu vejo que há uma possibilidade, como você falou, não precisamos chegar nos extremos, né? Todo mundo passar por uma situação extrema para ressignificar a sua vida, né? Mas é uma possibilidade, né? Eu estive lendo aí um livro, Afterlife, e está se fazendo muito estudo hoje da vida após a morte, né?
E as pessoas que tiveram uma experiência de quase morte, muitas delas passaram por esse processo de ressignificação, né? Então, talvez poder entender a minha segunda chance, né? Sim. E isso acabou mexendo muito com a vida dessas pessoas, dela mudar radicalmente o seu propósito de vida, né? Me lembro particularmente do empresário, que a vida dele era ganhar dinheiro, né? E que após essa experiência de quase morte, ele deu um outro propósito de poder efetivamente contribuir para a felicidade das outras pessoas. Mas esse quase morte foi por causa da depressão? Porque eu vejo que a depressão muitas vezes leva à morte, né? Tá aí uma outra questão que é bem complicada, né? Que nem Que é o na suicídio, pergunta você que fala. você faz. Na pergunta que você fez para o Dr. Sidney, a ressignificação é a oitava. Antes tem livrar-se dos preconceitos, não se isolar, buscar ajuda profissional, né? Não fugir da terapia, cuidar da saúde, se perdoar. Aí que vem provavelmente a ressignificação, né? Então é um assunto para a gente Talvez pensar, isso né? faça parte do processo terapêutico da pessoa. Sim, né? sim. Eu tive que passar por esse processo, na verdade, terapêutico, e poder entender que eu, como médico, tendo a vivência de experimentar depressão, eu pude, na verdade, exercer melhor o meu papel enquanto médico cuidador da saúde mental. Isso foi um processo de ressignificação e entender com a minha vida o significado de que karma é missão, que é um significado bastante difícil da gente entender, né? E o senhor falou sobre isso semana passada de um jeito maravilhoso, viu? Você pode falar um pouquinho pra gente que vai ser muito bom. Então, o budismo não acredita em coincidência, né? Então, eu me lembro de uma orientação do presidente Ikeda, né? Que ele falava, tudo na nossa vida tem um significado. Ele reforça, sabe, 3 vezes, absolutamente tudo. Nada é em vão ou sem sentido. Até o karma mais adverso possui um significado. E o modo de vista de um budista é buscar o significado em todas as coisas. Não pelo porquê, né? Mas entender Sim. efetivamente por que que essa era a minha questão lá no início da depressão, questionava muito por que eu? Uhum. E a resposta depois veio, estudando, na verdade, uma escritura de Nichiren Daishonin, muito interessante, que é a abertura dos olhos, e que conta justamente essa explanação. Pela lei de causa e efeito, tudo tem um motivo de por que acontece na nossa vida, né? Nós fizemos talvez uma causa no passado e estamos hoje manifestando um efeito dessa causa no passado. Por outro lado, dependendo da condição de vida que você está, se você está numa condição de vida baixa, você vai perpetuar isso enquanto problema. Ao passo que se você estiver numa condição de vida elevada e aquela situação não te afeta, você está transformando o seu karma. E isso que nós chamamos de evolução humana, né? Então, muitas vezes, o processo do ressignificado é entender de por que eu estou passando, eu, Sidney, né, ou eu, Clodoaldo, estou passando por essa determinada situação hoje. E mais para frente, muitas vezes, a gente, pela nossa questão de humanidade, não tendo uma visão muito ampla, né, não consegue entender, mas com o decorrer do tempo, né, vai poder chegar à conclusão de que eu tinha que passar por aquela situação. Isso já aconteceu comigo inúmeras vezes, né? E isso é um processo de ressignificado, né? E uma coisa que ficou bem gravada em mim lá naquele bate-papo semana passada com o distrito é que o senhor falou que o karma não é a situação que nós estamos passando, mas sim como nós reagimos a essas situações.
né? Isso fez toda a diferença. É o significado de tudo que eu já aprendi sobre isso e hoje eu tenho uma nova visão sobre isso, graças ao Senhor. Essa visão do karma do budismo de Nichiren Daishonin é realmente assim maravilhosa, né? Porque o que fica gravado não é a situação, porque a situação é uma condição externa, né? Sim. Né? Não é o problema em si. O problema é como encara aquela situação. Que é o que está sob seu controle. Sim. E se eu pratico uma filosofia que me possibilita elevar minha energia vital e ter uma condição de vida efetivamente elevada, na hora que vier a dificuldade, eu não vou ser afetado por ela. E aí eu não perpetuo a minha causa negativa, eu transformo aquilo que seria extremamente negativo na minha vida em uma causa positiva. E isso é um conceito maravilhoso dentro do budismo de Nichiren Daishonin. O senhor chegou num ponto aí que é interessante, né? Porque a gente pode entender, doutor Sidney, que a gente não veio nesse mundo para ser feliz. A gente veio para evoluir. A felicidade é uma consequência. Ah, depende, né? Sim, mas não é o que... Dentro da evolução eu posso ser feliz, porque é um estado de espírito, sim, né? Mas exato, então você evolui para isso, que eu acabo de falar. E a busca dessa evolução acaba nos levando a uma condição de felicidade. Então, quer dizer, é o caminho, né? É o caminhar. Seria esse um círculo virtuoso e onde a depressão pode ser melhor entendida ou tratada? Eu vejo assim, né, que uma outra orientação do presidente Ikeda, que ele fala que o estado de Buda, mais do que chegar lá, é o caminho que você vai empreender para chegar a manifestar essa condição. Né? Então, as ações que você vai empreender no meio do caminho é que são importantes. Não é em si a manifestação do estado de Buda. Né? A manifestação vai ser uma consequência de todo esse caminho. Né? Então, muitas vezes a iluminação não é você atingir o alvo, mas a iluminação é o caminho que você vai percorrer para chegar lá. Né? E isso efetivamente é maravilhoso, né? Entender isso. Né? E não tão simples, né? Não tão simples de entender. É verdade. São conceitos que muitas vezes a gente não está nem sequer preparado, mas eu vejo numa escala evolutiva que cada um está, né? Há momentos apropriados para você entender determinados conceitos dentro do budismo. Né? E um fato muito interessante é que o budismo não tem dogma, você não precisa acreditar. Né? A filosofia é extensa, né? Mas se você persistir naquela dúvida e for atrás, você vai achar a resposta. Pode ser que eu até agora no momento atual não esteja à altura de entender um determinado conceito budista. Mas se eu persistir e for atrás, a resposta virá, sem dúvida nenhuma. Porque isso é um processo da evolução que o senhor já está alcançando, alimentando. E esse conceito do karma é a charada, né? Porque muitas vezes a gente acha que o problema é a circunstância externa, né? Eu tenho um filho que me causa problema, o problema é meu filho. Né? Então, minha esposa que não me compreende. E assim sucessivamente, né? Mas, no fundo, o karma é como eu reajo a essa situação. Eu sei que depois daquele encontro eu mandei um áudio para meus irmãos, falei, olha, é assim que funciona a partir de agora, hein? Porque eu vejo, quem sofre, na verdade, é quem está com a dificuldade, não é isso? Verdade. É quem tem o karma. É a visão. De não saber agir. Sim, e ter a visão distorcida da situação. Que isso é que a depressão causa, né? Sim. A depressão
efetivamente acaba criando uma distorção da tua realidade, né? Então ela distorce o que você é, o que o teu ambiente é, e fica distorcido, fica uma imagem nebulosa e negativista, né? E aí você acha que todo mundo te vê daquele jeito, Sim. mas no final é só você que se vê daquele E jeito. que, na verdade, a gente acaba, aí, pela terapia cognitiva comportamental, a gente acaba estabelecendo crenças, né, que nem sempre é a verdade. São falsas crenças, né? E o papel do tratamento psicológico é justamente do ponto de vista da terapia cognitiva. Tem outras vertentes, Sim, né? sim. Mas ela efetivamente vai quebrar essas crenças e fazer você ver a tua realidade de Te uma tirar forma, da ilusão, né? sim, e de uma forma mais elevada. E o propósito do budismo é o mesmo, né? É você sair desse estado de ilusão, né? E caminhar para um estado de iluminado, de você poder ver a vida de uma forma mais ampla. Muito bom. Ô Jonathan, essa última questão, não, essa próxima questão que temos ali, a gente fala dos jovens aí. Você não quer passar ela aí pro Dr. Sidney? Você que é o mais novinho da mesa aqui? Tô meio perdido, é a 7, né? É a 7, é isso aí. Então você tá achado, você já se achou. Então, é uma pergunta boa. Muitos conflitos e aflições dos jovens passam pelas redes sociais. A associação de uma vida de eterna felicidade, prazeres, realizações e o que não condizem com a realidade das pessoas que as publicam. Confundem e criam uma falsa sensação de derrota e inferioridade. Isso vem de encontro com muitos sintomas que vimos presentes na depressão. O que o senhor entende como sendo uma alternativa ou estratégia para não cair nessa armadilha? É poder saber efetivamente a ação das redes sociais, né? Acho que a gente também não pode viver única e exclusivamente em função daquilo que está correndo no Facebook, no WhatsApp, enfim. TikTok, né? TikTok, mas isso que foi falado, na verdade, é a verdade, que existe uma falsa impressão de que as pessoas ali não têm problemas, né? Estão vivendo aí um mundo cor-de-rosa, só não tem dificuldade. Isso foge da realidade, né? E eu acho que o jovem precisa se apropriar das redes sociais, sabe? Saber utilizá-la, né? Eu vejo que, tanto na ciência, né, existem tecnologias que podem ser usadas tanto para o bem como para o mal, né? Haja visto, por exemplo, a medicina nuclear, né? Que é utiliza materiais radiativos para se fazer diagnóstico e tratamento de doenças. E o homem teve a capacidade de usar essa teoria atômica para criar uma arma extremamente letal, que é a bomba atômica. Eu vejo assim, a rede social não é boa nem ruim. Depende né, a internet não é boa nem ruim. Depende do uso que você vai fazer da internet, com que propósito, né? Então precisa estar, né, o jovem precisa tomar muito cuidado, né, para não comprar essa ideia do mundo cor-de-rosa, sabe? Porque o mundo não é só cor-de-rosa, né? E muitas vezes é áspero, né? Maioria das vezes E você precisa estar preparado, né? Precisa saber distinguir o que é aquilo a realidade e o que é falsidade, né? Por isso que eu penso que saúde mental devia ser nosso direito de saúde pública. Porque uma criança, ela já poderia iniciar já num tratamento, numa terapia desde pequeno, para saber o seu valor, para saber quem ela é, para saber que ela não precisa ficar se comparando com os outros na rede social, né? Então, seria muito bacana se saúde mental fizesse parte de saúde pública e não tivesse tanto preconceito, como foi a primeira pergunta aí que o Jonathan nos colocou aqui, porque, como o senhor falou, somos únicos. E eu lembro muito de uma orientação do presidente Queda que fala que nem todos somos as cerejeiras, né?
Um é cerejeira, o outro é o damasqueiro e o outro é o pessegueiro. E juntos estamos aqui hoje, cada um com seu papel, né? Tentando dar o nosso melhor. Então, eu acredito que se a criança já souber desde pequena qual que é o valor dela, talvez tudo isso não tenha mais nenhum motivo, não tenha mais nenhum sentido, né? Porque ela não vai se comparar. Eu vou querer acrescentar aqui, com essa questão de redes sociais, e que, mano, uma coisa que é boa, mas que é muito, pode ser usada de forma errada, é o marketing. Porque, por exemplo, a Nike, é meu celular, perdão. A Nike paga um valor lá pro Neymar postar uma foto usando a camiseta da Nike, um bonezinho da Nike. Né? E aí esse marketing faz Neymar com bilhões de seguidores lá, às vezes um jovem de comunidade, sem condições de comprar um par de chinelo, vai ser capaz de fazer qualquer coisa, ou entrar para o mundo do crime, ou tipo roubar alguém, para ficar igual ao Neymar, entendeu? Eu acho que a rede social tem esse lado perigoso também. Por exemplo, você vê seu coleguinha na praia, pá, aí você fala, pô, o cara tem dinheiro para ir para a praia, eu tô lascado esse mês, né? Esse é o básico que a gente falou até agora, mas aí tem essa questão também das marcas estarem fazendo marketing sem ninguém estar percebendo. E aí o jovem sofre muito por causa disso, principalmente o jovem que não tem condição financeira para comprar aquilo que a rede social está esfregando na cara dele, né? Cara, isso é um tema para outro podcast. Eu particularmente acho que... Chamar um especialista em marketing digital. Porque aí tem uma característica também do que a gente traz aqui dentro de casa. Né? Quais são os princípios que a gente traz de berço, né? Se você tem uma família, por exemplo, que é calcada, né, em bons princípios éticos, que não dá valor a essas questões, por mais que a pessoa veja aquilo, ela desde criança acho que ela consegue, né, ir separando as coisas. Agora, quem não consegue, é isso que acho que o Donald está querendo dizer. Ela pode de repente começar a apresentar um comportamento ou problemas mentais justamente por essa fragilidade da idade, né, da adolescência. O pré-frontal ainda não está formado, né? Acho que é só até os 24 anos que a coisa se conclui ali, né? Então, eu acho que nesse aspecto caberia essa observação, sim. Mas é aquela questão, né? O senhor falou, né? É um ponto para um podcast, acho que dá bastante discussão, né? Acho que a discussão boa até para a gente ser cancelado. Mas acho que ele trazendo um especialista, né? Ajuda bastante. Em rede social, acho que chega a uma boa conclusão. Doutor Cid, nós chegamos aqui já a 1 hora, foi rápido, né? Foi rapidinho, né? E aí a gente gostaria muito de ouvir umas palavras do senhor de consideração para a gente concluir esse trabalho, o que o senhor achou e uma mensagem, o que o senhor deixaria aí para o pessoal que está do outro lado assistindo, de mensagem importante. Eu trouxe até um livro de um autor, esse livro me escolheu, na verdade, diz que às vezes os livros nos escolhem, né? Eu estava numa livraria, acabei encontrando e fui apropriar. Primeiro, eu acho que é um formato bem interessante, né? Gostei muito do primeiro podcast, né? E estou tendo a oportunidade aqui de participar desse segundo, né? Mas eu queria... Mas você pode ficar tranquilo, a gente pode convidar o senhor para o terceiro, quarto, quinto, não tem problema. E esse livro é um livro muito interessante porque ele foi lançado com um novo tratamento para depressão, que chama biblioterapia. A terapia através da leitura. E esse é um livro de biblioterapia para tratamento da depressão. E foi lançado aí por David Burns. E a partir do lançamento desses livros, ele começou a fazer algumas apostilas, porque era professor na Universidade de Stanford, e depois foi para Filadélfia, e lançou isso. Várias universidades americanas começaram a estudar essa tal de biblioterapia e acharam resultados assim bem interessantes, né? Que através do livro, não é para todo mundo, né? Mas é uma possibilidade, né? Mas tem uma coisa que ele fala aqui no prefácio, né?
Eu vou resumir e depois vou falar as palavras finais dele para deixar como mensagem, né? Que a gente pode achar que o motivo da depressão, existem vários motivos. É uma falta hormonal, é uma violência que eu sofri, foi o bullying que eu tive na infância, né? É a falta de serotonina. Vitamina D, né? Eu posso justificar a minha depressão e isso não é uma falsidade, né? Efetivamente, isso faz parte do processo depressivo, né? E o que ele fala, né? E quase todas as pessoas deprimidas convencem-se de que o estado, de que estão diante de alguma verdade terrível sobre si mesmo e o mundo, e de que essa horrível sensação é totalmente real e inevitável. E aí ele fala, afinal, não podemos fazer, e isso, na verdade, todos esses pensamentos da gente terceirizar o motivo da nossa depressão, acaba nos fazendo de vítimas, né? Então ele fala, por quê? Porque afinal, nós não podemos fazer muita coisa para mudar a forma como as pessoas dirigem na hora do rush. O modo como fomos tratados quando éramos crianças. Os nossos genes ou a química do nosso corpo. Ao não ser tomar um comprimido. Por outro lado, essa é a mensagem que eu quero deixar, né, que ele fala muito claramente, você pode aprender a ver as coisas de forma diferente e também pode mudar suas crenças e valores fundamentais. E quando fizer isso, muitas vezes, sentirá mudanças profundas e duradouras em seu humor, em sua aparência e produtividade. Em poucas palavras, é disso que se trata a terapia. Muito bom. Então, eu acho que reconhecer isso, né? Eu acho que o primeiro passo, eu estou com uma dificuldade, eu não preciso denominar, porque às vezes vem muito carregado com estigma, né? Estou deprimido, sou deprimido, né? Mas eu estou com algum tipo de dificuldade. E, assim, eu tenho que buscar efetivamente alguma. Estão perguntando, acho que no chat, né, Rafa? Qual o nome do livro? Quietinho hoje. Qual é o livro? Qual é o livro? Chama Antidepressão, do David Burns. Consegue mostrar aqui, Rafa? Pode, aliás, não sei. Deixa eu aproximar ali, peraí. É que tem um frufru aqui do negócio. Perfeito. Show. O Rafa ficou quietinho hoje. Acho que ele curtiu, ele não interrompeu, não falou do chat. Alguém perguntou alguma coisa no chat aí, Rafa? Perguntaram muita coisa, mas muita gente. Muita gente mesmo. É que na verdade, agora estamos com 65 pessoas assistindo, mas a maioria mandou boa noite. Deram parabéns, né? Acho que deixa eu ver se tem uma pergunta aqui. A Maria Conceição falou assim, né? Eu tive depressão e o apoio dos companheiros da HK foi fundamental para a minha ressignificação. Aí a Rose compartilhou vários relatos também. Ela colocou: muitas pessoas não querem morrer e sim se livrar da dor. Pesado, né? Aí Marilene Iguna. Eu tive depressão, transformei através da prática desse budismo. Deixa eu ver aqui mais. Teve muita mensagem, que eu estou pegando aqui umas que eu separei. E a Maria Lúcia colocou agora: a crença é muito importante. É isso. Maravilhoso, sem dúvida. É isso então. Vocês gostaram? Sim. Com certeza. Olha, eu não vou contar pra vocês não, mas eles estavam morrendo de medo. Eles acharam que o microfone ia comer eles, a câmera ia engolir. Dr. Sidney não dorme faz uma semana. Comprou até uns negocinhos de soltar fumacinha pra dormir. Eu tô dormindo, então maravilha. Então, lavanda, né? Lavanda, viu, gente? Negócio de fazer fumacinha, lavanda. Como é que chama aquilo ali? É nome bonito, né? Não sei o que, ultrassônico. Difusor ultrassônico. Isso aí. É isso aí. Bom, turma, eu gostaria de agradecer aqui a presença do Dr. Sidney. Muito obrigado.
maravilhoso, Eu agradeço. necessário. Dani, muito obrigado por participação. Jonathan, foi fantástico, eu gostei muito legal. Eu queria agradecer também o Edson, que é o Edson Sakaguchi. Ele não quer aparecer, ele é tímido, mas eu gostaria de agradecer aqui o espaço que ele cedeu pra gente aqui no IP Coworking, aqui em Cotia, tá bom? E os meninos ali dos bastidores, né? O Sandro que está aqui no apoio e o Rafael. E o meu amigo Henry. ajudou muito, hein? Ajudou bastante. Os dois são São Paulinos, eles não são perfeitos. Não, ele é santista. Um é Santista. É o único Santista que eu conheço que tem menos de 30 anos. Mas tá valendo. Gente, muito obrigado por essa noite. A gente vai anunciar o próximo, né? Estamos aguardando aqui a movimentação dos jovens. A divisão sendo também, os senhores aqui da organização também estão querendo fazer um bate-papo. Só repete o nome do livro que eu vou colocar aqui no chat que o pessoal está pedindo. Vamos colocar. Antidepressão. Antidepressão. David Burns. A gente consegue colocar depois na bio ali, o Rafa? A gente põe na bio ali, fica lá, o pessoal busca ali, né? E eu vou colocar também uma palestra ali que ajudou muito a gente aqui, da doutora Ana Beatriz. A gente vai colocar na bio também, para depois o pessoal quiser aprofundar e conhecer um pouco mais. Eu acho que vale a pena, né, doutor Cid? Então é isso. Boa noite para todos, muito obrigado e até a próxima, gente. Tudo de bom.